Carlos Eduardo Pessoa, quais são as principais notícias aí dos bastidores da política amazonense? Amazonino ontem fez um vídeo e disse que é candidato. Isso aconteceu também com o Arthur Virgílio Neto, dizendo que é candidato ao Senado também. Tem mais novidades, Carlos? Alex, bom dia para você, Alex. Bom dia para quem nos acompanha agora pela Onda Digital. A gente traz informações a respeito da política aí no cenário amazonense. A gente vai trazer também informações. Isso também faz parte da política, porque rola uma CPI para investigar aí a Amazonas Energia. A gente tem uma novidade, inclusive, viu, essa CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Acabou que o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas multou a concessionária Amazonas Energia em R$400 mil após detectar problemas aí no sistema que mede a exatidão do consumo aí de energia em 36 medidores de energia. Portanto, isso daí aconteceu também aqui em Manaus, além de Manaus, no município de Tefé e Presidente Figueiredo. Essas análises aí, elas foram pedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia, a CPI da Amazonas Energia, que acontece desde outubro do ano passado na Assembleia Legislativa. De acordo com o INPE, 2.032 medidores convencionais eles foram verificados no período de janeiro até 21 de março, até esse último domingo. Gerou 3 autos de infração, sendo homologados aí 2 processos nessa segunda-feira. O terceiro auto de infração está relacionado com a reprovação de 6 novos medidores no mês de março. A concessionária tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao Instituto. A gente relembra, viu, Márcio, viu, Alex, perdão, a gente relembra que o IPEM informou, inclusive, no mês de fevereiro ainda, que havia constatado 24 medidores irregulares, havia aí feito análise em 260 medidores de energia elétrica, foram avaliados aí pelo IPEM nos 14 primeiros dias do mês de fevereiro. Essa novela aí também tem outros capítulos, né? No mês de janeiro, a Justiça acabou suspendendo aí a cobrança dos novos medidores. A gente está falando aí dessa multa aí de R$400 mil, ela foi aplicada numa avaliação feita nesses medidores convencionais. E aí, esses novos medidores que são instalados aí no alto dos postes, aí muita gente viu aí, inclusive causa uma poluição visual aí nos bairros, enfim, aquele fio estendido lá no alto do poste, isso daí gerou muitos protestos aí na cidade de Manaus, porque teve gente que teve a conta praticamente triplicada. Eu lembro que nessa época desses protestos, cheguei aí na rua, né, conversei com um morador que tinha conta de R$2.900, não tinha um ar-condicionado em casa, só tinha ventilador, uma geladeira, não era comerciante, enfim. A Justiça acabou suspendendo, alegando que o sistema de medição feria os direitos do consumidor, pois é instalado uma altura superior a 4 metros. Isso impossibilita, né, que o cidadão fiscalize o fornecimento de energia. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela teve início no dia 20 de outubro. Começou lá analisando a questão dos impactos, né, da pandemia aí no consumo dos moradores aqui no estado do Amazonas. A gente está falando da Assembleia Legislativa, que está defendendo interesses aí de toda a população na capital e no interior. E aí, de início, eram essas questões. Hoje em dia, a gente chega, né, a tratar, né, desse tipo de situação que o consumidor enfrenta. Portanto, aqueles medidores que são os novos medidores, eles estão ainda suspensos até uma decisão definitiva. E agora tem essa novidade, R$400 mil em multa para a concessionária Amazonas Energia por conta aí de 36 medidores que estavam irregulares. Alex. Carlos Eduardo, ontem o prefeito de Manaus, ele lançou a candidatura dele ao Senado. Na verdade, ele lançou a pré-candidatura dele ao Senado, porque ele vai fazer um evento
na quinta-feira. Na quinta-feira para lançar. Ele convidou lideranças políticas do Estado. Entre os convidados, aí tem personalidades aí, enfim. Ele vai lançar a candidatura e a gente também ontem teve acesso a um vídeo que o ex-governador Amazonino Mendes também dizendo que é candidato ao governo do estado do Amazonas, e também os trabalhadores da Zona Franca de Manaus que devem paralisar na próxima semana. Essa informação também veio do Sassá da Construção. E uma polêmica aqui, em meio à polêmica do IPI, os vereadores aprovam moção de aplausos ao presidente Jair Bolsonaro. Foi assuntos que aconteceram e movimentaram e movimentam a política amazonense, que o governador Wilson Lima também segue segurando o PDT aí para já fazer uma chapa para concorrer à reeleição. Você teve acesso a essas informações, Cadu? Olha, Alex, a gente sabe aí que o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, já vinha, né, publicando vídeos aí em suas redes sociais, mostrando, inclusive, o desempenho dele no Senado Federal. Colocava, né, vídeos em que mostrava aí alguns outros senadores, inclusive, na época, o próprio ex-senador, né, o Gilberto Mestrinho, fazendo elogios a ele, enfim, caciques aí da política brasileira fazendo elogios a ele. Vinha colocando muito isso, né, sendo saudosista lá nas redes sociais dele, o ex-prefeito Arthur Neto. E isso já demonstrava um pouco, né, da intenção do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, de se candidatar, de voltar aí ao Senado Federal. Agora tem essa confirmação, então, né, da candidatura, ele sendo um pré-candidato. Até então, não se confirmava isso. Muita gente aí no meio da política já vinha sendo questionada a respeito, né, se iriam lançar suas candidaturas. Isso daí já era evidente, né, mas muita gente, a gente sabe, né, Alex, você sabe disso, acaba não confirmando. Agora a gente chegou nesse período, né, onde muita gente acaba confirmando aquilo que praticamente todo mundo já sabia. E um desses é aí o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que vai ter aí essa cerimônia para o lançamento aí da candidatura, pré-candidatura dele ao Senado, que inclusive a gente vai acompanhar, a gente vai trazer mais informações. Alex?